A violência não é fenômeno social exclusivo de nossa época, mas sim resultado de uma cultura que vem se estabelecendo ao longo da história, na qual as relações de poder desempenham um papel fundamental e são intensamente permeadas por questões de gênero e de hierarquia, chegando-se a uma sociedade adultocêntrica e que, segundo se pode deduzir, o segmento social mais frágil é o da criança. No tocante à vitimização de crianças e adolescentes dentro dos lares, se diz que esta seria inerente a relações subjetivas, interpessoais e hierárquicas, em que há o abuso do poder característico por parte do adulto responsável. Em outras palavras, a violência doméstica poderia ser a expressão do excesso do poder disciplinador e coercitivo dos pais ou dos responsáveis, que faz da vítima um objeto, desrespeitando seus direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade, à integridade física e à segurança. De acordo com dados da SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria, todos os dias são notificados, em média, 243 agressões de diferentes tipos contra crianças e adolescentes. Em menores de 4 anos, nos últimos anos foram registrados pelo menos 25 casos por dia. Cerca de 60% dessas situações tiveram como local de ocorrência declarada o ambiente doméstico, e grande parte tem como autores pessoas do círculo familiar e de convivência das vítimas. Agora vamos começar a caracterizar os tipos de violência infantil. Começaremos pela violência física, cuja corresponde ao emprego de força física no processo disciplinador de uma criança. É toda ação que causa dor física, desde um tapa até o espancamento fatal. Geralmente, os principais agressores são os próprios pais ou responsáveis, que utilizam essa estratégia como forma de domínio sobre os filhos. Entre 2010 e 2020, pelo menos 103 mil crianças morreram no Brasil, vítimas de agressão. E desse total, cerca de 2 mil vítimas tinham apenas 4 anos ou menos. Falando agora sobre o caso do Henry Borel, de 4 anos, que foi encontrado morto no apartamento onde ele morava com a mãe e o namorado da mãe. O menino foi encontrado com diversas lesões graves pelo corpo. E o casal tinha dito à polícia que o menino teria sofrido um acidente doméstico naquele dia. Só que a perícia apontou que a causa da morte foi uma hemorragia interna e uma laceração no fígado, causada por uma ação contundente. Isso levou a polícia a descartar um acidente como a causa da morte. Foi descoberto também que o padrasto e Henry ficaram trancados no quarto por alguns minutos com a TV ligada com um volume muito alto. E quando a criança saiu do cômodo, teria contado que levou chutes e uma rasteira, além de reclamar de dores nos joelhos e na cabeça. Partiremos agora para a violência sexual, cuja ocorre quando a vítima, criança ou adolescente, tem desenvolvimento psicossexual inferior ao do agressor, que a expõe a estímulos sexuais impróprios para a idade ou a utiliza para sua satisfação sexual ou de outra pessoa. Pode ser classificada de acordo com a forma e com o contexto onde ocorre. Os tipos ou formas de abuso sexual podem envolver contato sexual com penetração, sem penetração, atividade sexual envolvendo toque, carícias e exposição do genital, exploração sexual envolvendo prostituição, pornografia e assédio moral. Em relação ao contexto, o abuso sexual ele pode ser intrafamiliar, em que o abusador é membro da família, ou extrafamiliar, em que o abusador não faz parte da família. De acordo com a SBP, mais de 95 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes foram registradas em 2020. E desse total, mais de 14 mil corresponderam a abuso sexual, estupro e exploração sexual. Agora falaremos da violência psicológica, que é compreendida como qualquer conduta ou situação recorrente em que a criança ou o adolescente é exposta e que pode comprometer o seu desenvolvimento psíquico e emocional. A violência psicológica é muito difícil de ser identificada e diagnosticada, por não conter provas materiais, embora deixe marcas psíquicas no indivíduo que podem ser permanentes. Por último, falaremos da negligência. A negligência e o abandono envolvem a omissão de cuidados básicos e de proteção à criança frente a agravos evitáveis, e tem como consequência, portanto, o não atendimento de necessidades físicas e emocionais prioritárias. Constituem exemplos de negligência ou de abandono deixar de oferecer à criança ou adolescente alimentação, medicamentos, cuidados de higiene, proteção a alterações climáticas, vestimentas e educação. O abandono ele pode ser definido como uma forma grave de negligência que evidencia a ausência de um vínculo adequado dos responsáveis com o seu filho.
Falando agora sobre um caso que aconteceu em Campinas, no interior de São Paulo, em que a polícia resgatou um menino de 11 anos que passou um mês acorrentado e trancado dentro de um barril. Os vizinhos, eles denunciaram o caso para a polícia e mostraram onde o menino ficava, uma construção com uma janela minúscula. O menino de 11 anos estava nu dentro de um tambor de metal fechado com uma pia. Ele mal conseguia se mexer e tinha a cintura, os pés e as mãos acorrentadas. A violência ela se constitui atualmente como um dos maiores problemas da saúde pública. E dentre todos os seus tipos, todas as suas variantes, se destaca a violência infantil, que é classificada como toda violência causada contra uma criança ou contra um adolescente. E podemos ver que desde negligência até punições são classificadas como atos violentos. E é necessário uma grande mudança na nossa sociedade para resolvermos esse problema, melhorarmos a qualidade de vida das nossas crianças, que são o futuro do nosso país. Mas por que ocorre a violência infantil? A explicação mais recorrente, ela se refere à reprodução de experiências da violência familiar, que são vividas durante a infância, ou seja, contribui para essa perpetuação dos maus tratos. Segundo essa lógica, muitas crianças vítimas de maus tratos se tornam adultos agressores. Ou seja, é um ciclo sem fim, é um ciclo interminável, onde, por exemplo, em uma agressão sexual, o estuprador estupra alguém e esse estuprado futuramente vai assediar sexualmente alguém e ele vai se tornar aquele que destruiu a vida dele. E pessoas que, quando crianças, foram submetidas a esse abuso sexual, como eu disse anteriormente, vão refletir na criação dos seus filhos. Outra explicação para a existência de crianças maltratadas está associada à violência como o produto daqueles desajustes familiares, ou seja, brigas, alcoolismo, todas essas coisas interferem muito na vida de uma criança, que um ditado popular diz que as crianças são como esponjas. Elas absorvem tudo o que acontece em sua volta. Elas estão em constante aprendizado de como a vida funciona. Então, afeta a vida dela naquela hora e futuramente. A negligência focada só nela, ela também é um tipo de violência. E se dá uma explicação como uma vertente semelhante, que serão, no caso de mães jovens, despreparadas para o casamento, muitas vezes não são nem casadas, e não estão preparadas para a maternidade, elas descontam todas as suas frustrações vividas na sua vida, elas descontam nos seus filhos. E o que diz muitos autores, eles associam a pobreza à violência. E que, de certa forma, é super verdade, onde milhares de pais desempregados, em um estudo norte-americano, e uma criança cujos pais estão desempregados tem 50% de chance maior de serem submetidas à violência infantil. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as consequências da violência infantil, da violência doméstica infantil, né? A fase da infância é onde nós estamos descobrindo o mundo, nós descobrindo também, é um período justamente muito importante porque influencia demais em quem nós seremos futuramente, né? É muito delicada essa fase. E crianças que sofrem maus tratos crescem consequentemente com uma deficiência, uma falha nesse desenvolvimento. São gerados traumas que as acompanham pelo resto da vida e, em casos mais extremos, essas crianças se tornam adultos violentos com elas mesmas, com as outras pessoas, por terem crescidas sendo violentadas, né? Dentro dessas consequências, muitas em formas de transtornos desencadeados por conta dessa infância violenta, nós temos, eu listei algumas, né? Dificuldade de concentração e aprendizado, autoimagem negativa e deturpada, sentimento de inferioridade, isolamento social, sentimento de culpa, falta de confiança em si e nos outros, fobia e síndrome do pânico, insônia, disfunções alimentares,
comportamento agressivo e compulsivo, dificuldade de adequação social, depressão, pensamentos suicidas, abuso de álcool e drogas, prejuízo na inteligência e prejuízo na memória. A pesquisa Feridas Invisíveis alega que crianças ou adolescentes que sofrem violência psicológica são bem mais vulneráveis a desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático e baixa autoestima. E na ciência nós temos inúmeros dados, que explicam o motivo dessas crianças serem mais vulneráveis a desenvolver essas consequências. São mudanças que ocorrem como uma defesa mesmo desses traumas. Crianças que são constantemente expostas a maus tratos e emoções negativas tendem a ficarem mais sensíveis do que é normal a possíveis ameaças no ambiente, porque as amígdalas cerebrais dessas crianças, com o tempo, vão se tornando mais reativas a esses estímulos ameaçadores e, por conta disso, elas acabam tendo uma vigilância muito excessiva, e, consequentemente, acaba aumentando as chances delas apresentarem o transtorno de ansiedade. O abuso sexual na infância, por exemplo, pode impactar o desenvolvimento do córtex cingulado anterior, que é uma área do nosso cérebro que está relacionada à aprendizagem. Então, essa violência prejudica essas crianças a aprenderem a partir de experiências positivas, o que as deixa mais vulneráveis a desenvolver a depressão. E crianças com responsáveis abusivos, por conta desse contato muito direto com emoções ruins, na maioria do tempo, apresentam dificuldade, por exemplo, em diferenciar os sentimentos ou controlá-los, e por isso a impulsividade muitas vezes é bem visível. Alguns autores também nos mostram que as consequências emocionais que vêm da convivência de crianças em realidades de conflito, então casas que os pais brigam muito, a família briga muito, podem ser até mesmo pior do que quando elas mesmas são alvo da violência, porque a visão de que elas vivem em famílias perigosas faz elas sentirem culpa pela violência entre os pais. Então, é um grande agravante aí da situação emocional, infelizmente, dessa criança, Uma carga excessiva de estresse na infância influencia diretamente no desenvolvimento imunológico, porque ativa com frequência a resposta inflamatória do organismo. E essa frequência acaba potencializando, aumentando as reações endócrinas. Para quem não sabe, o nosso sistema endócrino é basicamente um conjunto de glândulas e órgãos que controlam inúmeras funções do nosso corpo através da produção de hormônios, E aí, com essa alta nas reações desse sistema, essas pessoas tendem a desenvolver novos estressores ao longo da vida e isso, novamente, também as deixa vulneráveis a desencadear a depressão. E de acordo com um outro estudo realizado em 2016, 59% dos diagnósticos de depressão e ansiedade no mundo inteiro estão de alguma forma conectados a um histórico aí de maus tratos, na infância, um histórico de violência infantil. E ainda nesse estudo também foi apontado que se apenas 10% desses maus tratos fossem reduzidos, já teriam sido evitados cerca de mais de 31 milhões de casos novos envolvendo a depressão e a ansiedade. Então, assim, a partir desses dados, a gente consegue ter a clara noção do quão é grande o impacto dessa violência ao longo de uma vida inteira, O que nos dá cada vez mais motivos para prestarmos mais atenção nessa causa e jamais naturalizar os maus tratos como forma de educação, porque para que tenhamos adultos saudáveis no futuro, precisamos de crianças saudáveis no presente. Então, é isso.